Olá meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte de Jesus. Louvado seja Deus. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. E se gostou, compartilha. Hoje eu vou fazer um vídeo mais triste, na minha opinião, né, de todo o meu canal. Na verdade não é nenhum vídeo, né, é uma série que a gente vai fazer. Eu relutei muito para fazer esse vídeo, orei a Deus, falei até com um irmão, inclusive o que traduziu esse livro, e ele falou: irmão, foi o mesmo sentimento do pastor Collins que você teve, ele também teve para escrever esse livro. O livro que eu vou fazer essa série é esse livro aqui, ó, O Espiritismo na Igreja Adventista. É do pastor Collins. Ele escreveu isso há muitos anos atrás. Foi traduzido pelo nosso irmão Valdomiro Polidório. Os direitos autorais é do IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo. E esse livro foi impresso em 2022, né? Esse ano, 1000 exemplares. E se você quiser estudar esse livro, ler esse livro, eu vou colocar na descrição do vídeo o telefone do irmão Valdomiro. Você pode entrar em contato com ele. Você pode adquirir esse livro, ele vinha pelo correio, tá bom? Tem um custo aí, mas é bem barato para o conhecimento que nós vamos ter. Então esse livro eu comprei, né? Pastor Collins é um homem muito iluminado por Deus, então tudo que sai do pastor Collins, né, livro, eu sempre tenho comprado. Na realidade esse livro é dos irmãos, né? Eles fizeram em conjunto. Pastor Collins e o Russell, que é um médico, né, muito conceituado. Eles são irmãos gêmeos, muito conceituado ali na igreja de 27º dia, principalmente ali nos Estados Unidos, na Austrália. Foram homens de Deus, ambos falecidos. O sumário do livro, alguns capítulos que nós vamos utilizar, talvez nem todos, né? Mas esse primeiro que a gente vai estudar é o remanescente. Tome cuidado com os falsos pastores, origem do espiritismo, alerta do espiritismo na igreja, espiritismo e a nova teologia, e aí e assim por diante, né? Esse livro contém 21 capítulos, muito bom. Ele tem 180 páginas, um livro muito bom. Então é um livro que você pode ler rapidamente, né? É um livro não muito espesso. Então esse é o livro que a gente vai fazer essa série. Vamos pegar alguns capítulos desse livro e vamos fazer uma série para alertar os irmãos adventistas, né? Para que possam sair. Muitas vezes a maioria, é claro, estão entrando nessa assim, sem conhecimento de causa, às vezes ignorantemente, né? Então nós vamos fazer esse vídeo para alertar os nossos irmãos. Aqui eu não quero dizer que a igreja adventista é Babilônia, porque a igreja adventista, ela não aceitou a doutrina da imortalidade como doutrina, né? A igreja adventista não aceitou. Mas alguns irmãos, alguns líderes têm trazido a imortalidade da alma, misericórdia, para dentro da igreja, em vários aspectos. Então nós vamos estudar esse tema, tá bom? E a irmã White alertou que a imortalidade do domingo constitui as doutrinas principais de Babilônia, o tormento eterno, né? Também. Então nós vamos estudar esse tema para alertar os irmãos. E quero reiterar aqui que a igreja adventista não aceitou como doutrina, porque se ela aceitasse como doutrina a imortalidade da alma, ela se tornaria Babilônia. Então a igreja adventista não é Babilônia. Mas infelizmente alguns líderes irmãos, a gente não pode julgar se é com intenção ou na ignorância. Quero pensar que aí na ignorância tem trazido isso para a igreja. Então vamos lá, vamos avançar hoje o capítulo remanescente. E aqui um paralelo que a gente vai fazer é da igreja que foi lá no deserto, a igreja de Deus, com a igreja de 27º dia. Esse paralelo é bíblico, né? A gente vê ali Paulo advertindo que o que aconteceu no passado virá à tona no futuro. A Bíblia destaca isso, né? E a igreja de 27º dia é a igreja de Deus. Então,
Israel, igreja de Deus no passado. Existe paralelo, né? E aí Isaías capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim para nós, ó: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então olha que advertência que Deus dá. O povo de Deus não tem conhecimento de Deus, porque até o boi conhece o seu dono. Mas o povo de Deus não reconhece o Deus como Pai eterno, como Deus nas suas vidas. Que coisa terrível, irmãos. Então nós estamos pior. Então nós estamos numa condição terrível, porque nós não conhecemos a Deus na realidade, no íntimo, no conhecimento da sua palavra, não obedecemos. Que coisa terrível, que coisa tenebrosa, né? Então até os animais conhecem o seu dono, mas nós não conhecemos Deus como nosso dono, nosso Criador. Precisamos nos converter, irmãos. O clamor do povo não é ouvido por Deus, porque eles se desviaram da sua verdade e sua justiça. Então, como o povo não aceita Deus como Salvador e Senhor das suas vidas, o clamor que o povo hoje faz não é aceito por Deus, não é ouvido. Isso é escrito em Isaías capítulo 1, verso 4. Ó. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então, Deus chama nós de uma nação pecadora, de uma igreja pecadora. E a gente acha que isso é um fruto de justiça, é algo bom. A gente até diz assim com a boca cheia: nós somos pecadores. Um dia na igreja, congregando, né? Em uma igreja próxima da minha casa, alguém disse assim: somos todos pecadores. E o irmão levantou lá com toda força, levantou e ficou em pé. Amém, graças a Deus. Irmão, não é graças a Deus, não é amém. É graças ao diabo que nós somos pecadores. Deus não queria que a gente pecasse. A vontade de Deus é que a gente não pecasse. E o inimigo trouxe isso para nossas vidas. Fez nossos pais pecarem e hoje nós estamos nessa condição terrível. Então, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Nós somos uma igreja carregada de iniquidade e com mão levantada. Descendência de malfeitores, filhos corruptores. Nós somos corruptos e ainda queremos mudar a nação. Dizer: ai, aquele governante é corrupto. Ai, nós damos opinião hoje de tudo, né? Criticamos, mas nós somos corruptos. Deixaram o Senhor, nós adventistas, blasfemaram o Santo Israel e nós voltamos para trás. A gente blasfema contra o nome de Deus e a gente volta para trás. O conhecimento que Deus deu, a gente volta para trás. Estamos andando para trás, irmãos, rumo ao precipício. Deus nos tirou do lamaçal e nós temos voltado atrás. O cão volta ao seu vômito, misericórdia, e o porco volta ao seu lamaçal. Essa é a nossa condição. A condição de Laodiceia não tem elogio. Misericórdia, Senhor. Que possamos nos despertar. Dificilmente poderia haver uma descrição mais vívida da igreja adventista hoje. Somos um povo pecador. Estamos carregados de iniquidade. Por todos os lados vemos, muitas vezes, mesmo em altas posições, adultério, fornicação, desonestidade, mentira, tratamento impiedoso para com nossos companheiros, a adoção de falsas doutrinas e a incursão de elementos satânicos como a hipnose e o espiritismo. Que coisa terrível, irmãos. Então isso tem entrado na nossa amada igreja, através da liderança. E o que acontece hoje? Através dos membros. O que acontece hoje? Adultério, por a gente ter se afastado da verdade, se afastado do Senhor. Adultério de monte, principalmente na liderança de homens ali que são luzeiros, tem se apagado. Adultério, fornicação. Hoje
está na normalidade, os jovens praticar sexo antes do casamento, a falsidade um com o outro, bate nas costas, mas apunhala o outro por trás, desonestidade, mentira, tratamento impiedoso, irmãos estão sendo excluídos somente porque acreditam que podem vencer o pecado. Misericórdia, irmãos, estão sendo excluídos. E a exclusão ainda é uma exclusão falsa, porque a maioria não recebe nem carta do qual é o tema, qual a doutrina que eles foram contra, qual o pecado que eles cometeram. Eles têm que receber uma carta, isso está no manual da igreja. Tratamento impiedoso, porque muitas vezes, eu acho que tem alguns ministros da STF dentro da igreja, viu? Acho que tem alguns Alexandre dentro da nossa igreja, só pode. Misericórdia, ditadores. Ditadores são pessoas impiedosas. O que elas fazem? Elas não cumprem o manual, não cumprem a constituição da igreja. Elas julgam, colhem prova e eliminam. Misericórdia. Então, irmãos, precisamos converter. Olha aqui o profeta alerta, ele continua. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nela coisa sã, sendo feridas em inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, a vossa cidade são abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada numa subversão de estranhos. Isaías capítulo 1, versos 5 a 7. Então todo o corpo está enfermo. Todo o corpo, nós e a igreja, todo o corpo da igreja, nós estamos enfermos. Por quê? Temos andado no pecado, na mentira, na falsidade. Somos impiedosos, maus com nossos irmãos. Misericórdia. E a terra está desolada. Então por isso que o Brasil hoje está o que é hoje, porque o povo de Deus está corrompido. O clamor do povo de Deus não chega até o Senhor. Então Deus, muitas vezes, irmãos, tem permitido a igreja passar por severas provas, para que ela possa se despertar dessa letargia. E o que está acontecendo na nação, essa corrupção, essa bagunça, é porque nós adventistas não estamos vendo a fé. E as pessoas não estão olhando nós como luzeiros e sal da terra. Então não há diferença entre nós e as outras igrejas. Misericórdia. Sempre foi fácil para o povo de Deus admitir que a apostasia e a impiedade existiram no passado. Também sempre foi fácil para eles reconhecer que a mesma apostasia e impiedade pode ocorrer no futuro. Raramente, porém, o povo de Deus, especialmente seus líderes, tiveram a coragem e a honestidade de admitir que tais condições terríveis existem na igreja contemporânea. A igreja adventista não é exceção. Existe a mesma ênfase nas condições da apostasia da igreja de Deus. Não é difícil trazer com que líderes ou membros admitam que há alguma apostasia, mas é apresentada de uma forma que minimiza a profundidade e a extensão dessa apostasia. Então, irmãos, nós como líderes da igreja, você como líder da igreja, a gente não gosta de admitir que há uma apostasia, né? A gente sempre fala benção. Quem está salvo levanta a mão, e aí todo mundo levanta a mão. A advertência quase está encerrada na igreja. Misericórdia. Então nós estamos elogiando aquilo que Deus não elogiou, né? Se você for lá, Apocalipse capítulo 3, fala de Laodiceia, não tem um elogio, mas nós estamos sempre elogiando. Mas louvado seja Deus, irmãos, que ainda há um remanescente fiel. E Deus conta com esse remanescente. Olha só o que diz Isaías capítulo 1, verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhante a Gomorra. Isaías capítulo 1, verso 9. Então Deus tem o seu remanescente dentro da igreja. Aqueles que professam a fé. Deus tem um remanescente espalhado no mundo inteiro. Nos ministérios, Deus sempre tem um remanescente. Porque se não tivesse um remanescente, Deus não tivesse deixado um remanescente, seríamos como Sodoma e Gomorra. Misericórdia.
Então, por causa desse remanescente, Deus ainda segura os 4 ventos. Será que eu e você somos esse remanescente? Os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus têm a fé de Jesus? Grande número de membros apóstatas da Igreja Adventista não tem a menor ideia que seu tempo de graça e a retenção dos juízos de Deus é devido ao mesmo grupo que eles desprezam. Aqueles que verdadeiramente guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Aqueles que andam na impiedade têm que agradecer a Deus. Olha, eu não sou destruído. A porta da graça não se fechou ainda por causa dos irmãos fiéis. Mas o que acontece? Essas pessoas que são impiedosas, elas querem se livrar dos remanescentes. Elas querem excluir, eliminar da terra. Por quê? Elas querem pecar assim à vontade, sem ninguém advertir. Misericórdia, que essa não seja a minha condição nem a sua. Querem destruir o povo de Deus, os remanescentes, aqueles que guardam. Aqui não está dizendo aqueles que professam. Que alguns acham que ser da igreja adventista já está salvo e remanescente. Não. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Infelizmente a grande maioria rejeita. Não. Os mandamentos de Deus, não. Não tem como guardar hoje na íntegra. Só na volta de Jesus. Como é que Deus dá uma lei para um povo que saiu do Egito, mais ou menos ali 400 anos, na impiedade, dá uma lei e sabe que eles nunca vão guardar. Pela força de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos guardar. Se Deus deu, é porque é possível. E a fé de Jesus? Quem tem a fé de Jesus? Nós temos que ter a fé que Jesus teve aqui na terra. A maioria rejeita. Não, é impossível. É impossível de nós mesmos. Mas com Deus tudo é possível. Creia, irmãos. Creia. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade. Nem mesmo a reunião solenes. As vossas luas novas e as vossas solenidades. A minha alma as odeia. Já me são pesada. Já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías capítulo 1, verso 13 a 15. Então Deus está abominando nossas festas solenes, nossos cultos, nossos dias dos anciões, dia do pastor, dia da criança, dia dos desbravadores, dia disso. Deus está abominando nossas festas solenes. Por quê? Porque nós somos com a mão cheia de sangue. Ai, irmão, mas nós não mata ninguém. Mas a gente calunia, destrói reputações, exclui irmãos por mero assim gosto, porque nós não gostamos deles. Muitas vezes dizem assim, não, estão trazendo confusão. Jesus foi o que trouxe mais confusão para a igreja, irmãos. Na época de Jesus, toda vez que ele passava, tivesse ali um líder religioso, era confusão. Por quê? Porque os líderes andavam em piedade e Jesus andava em santificação. Isso aí trazia um choque. Eles não suportavam a presença de Jesus. E hoje muitos líderes não suportam, infelizmente, não todos, mas a maioria dos líderes e membros não suportam os irmãos que querem ver a santificação. Olha aqui que um líder falou uma vez. Ele disse assim, que olha, para conhecer um perfeccionista, é só ver se ele não come carne. Olha a ideia, irmãos. Se deveriam todos parar de comer carne na igreja, é uma mensagem para que a nossa mente fique sã, para que a nossa mente fique limpa para o embate final. A irmã White diz assim, Deus fala através dela. Então como é que a gente combate uma mensagem dessa? É muita impiedade, irmãos. É muita. Nós estamos com a mão carregada de sangue. Misericórdia. E temos uma conta com Deus. A gente deve se arrepender. Dificilmente podemos imaginar o quanto é abominável a Deus a introdução de formas de adoração pentecostal, nova era, espiritualista na igreja adventista. Quão nauseante deve ser para ele ver seu povo escolhido caindo nas abominações dos ímpios e pagões ao seu redor. No entanto, apesar de tudo isso, Jesus está fazendo um apelo final ao seu povo. Lavai-vos
purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa da viúva. Isaías capítulo 1, versos 16 a 17. Então, irmãos, precisamos abandonar o mal, precisamos abandonar o pecado. Pela graça do Senhor Jesus, se arrepender, chorar no altar, principalmente a liderança. Senão a chuva serôdia não cairá sobre o teu povo. E Deus, irmãos, vai fazer, se a gente não se converter, o que fez com Israel. Rejeita Israel e busca outras pessoas que agradam ao Senhor. E isso está acontecendo hoje. A gente tem visto irmãos que não congregam conosco, distribuindo um grande conflito, aceitando todas as mensagens. Vai lá no canal DAG que você vai ver um testemunho poderoso de uma igreja inteira que se converteu, aceita todas as verdades da verdade presente, coloca em prática e estão distribuindo um grande conflito na sua região. Que coisa, irmão. Gotas da chuva serôdia estão caindo e muitos vão ser passados por alto. Pessoas que professam ser adventistas, mas não vivem a verdade. Deus vai escolher pessoas que estão abertas às verdades, pessoas de outras denominações, pessoas que não têm nem religião. Deus vai levantar. E Jesus falou isso. E João Batista falou que se o povo de Deus não estiver vivendo, Deus vai fazer com que as pedras falem. Misericórdia. Vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. Se quiseres e obedeceres, comei o bem dessa terra. Isaías capítulo 1, versos 18 a 19. Então Deus fala para chegar a Ele. Chegue ao Senhor. Converta-se ao Senhor. E Ele vai nos transformar. Ele vai nos levantar. E esse é o chamado final de Cristo para seu povo hoje. É o amoroso chamado de um Deus que, apesar da apostasia do seu povo, ainda está fazendo sua amorosa súplica para que todo que se convertam de seus ímpios caminhos e responda à plenitude do poder da majestade de Jesus Cristo em suas vidas. Ele também emite o alerta para aqueles que rejeitam esse chamado final. Mas se recusares e fostes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 1, verso 20. Então, irmãos, Deus nos chama para que possamos voltar ao Senhor. Mas se a gente não se converter, o que vai acontecer? A espada vai nos devorar, porque a boca do Senhor o disse. Misericórdia, irmãos, que possamos em nome de Jesus tomar a decisão ao lado do Senhor e prosseguir rumo à Canaã celestial. Possamos estar com nossos copos virados com a boca para cima, para receber a plenitude do Espírito Santo. Alguns podem achar que essas palavras aplicadas ao Israel de hoje são muito duras, exageram a situação. No entanto, para aqueles que entendem a extensão espantosa da apostasia entre os membros da igreja remanescente de Deus, essas palavras não são fortes. Como se faz a prostituta, a cidade fiel, ela que está cheia de retidão, a justiça habitará nela, mas agora homicidas. Isaías capítulo 1, verso 21. Irmãos, a condição nossa, quando a gente anda em perversão, andando fora da palavra de Deus, é de prostituição. Mas se a gente se converter, Deus vai nos chamar de cidade fiel. Essa é a promessa de Deus. Uma cidade fiel, uma cidade que anda nos caminhos do Senhor, uma igreja que anda nos caminhos do Senhor. E Deus quer levantar o seu povo. Homicidas. A gente pensa, mas eu não sou homicidas. Mas se refere àqueles que lideram homens e mulheres, não para a destruição terrena, mas para a destruição eterna. Então, quando a gente apoia o pecado, quando a gente incentiva o povo a pecar, não prega sua vitória sobre o pecado, nós somos homicidas. Misericórdia. Isaías 1, verso 23. Os teus príncipes são rebeldes à liderança e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e andam atrás de recompensa. Não fazem justiça ao órfão e não chegam perante ele a causa da viúva. Isaías 1, verso 23. Então a liderança, irmãos,
O que está acontecendo com a liderança? São rebeldes e companheiros de ladrões. Isso é muito forte, meu irmão. A igreja andando assim, mas Deus falou que a igreja de Deus no passado andava assim. E há um paralelo. Hoje, não tem líderes rebeldes? Líderes que estão trazendo coisas da nova era, espiritismo para a igreja? Pecado. E são companheiros de ladrões. São companheiros de políticos que roubam. São companheiros de pessoas que eles sabem que estão fazendo coisa errada. Mas a liderança apoia. Por quê? Eles trazem lucro. Eles trazem dízimo grande. Eles trazem poder para a igreja. Misericórdia. Os príncipes eram os líderes de Israel. Claro que devemos dizer que nem todo líder caiu nesse caminho. Louvado seja Deus. Há um remanescente. Na liderança, entre os membros, há um remanescente. Louvado seja Deus por isso. Eles têm sido cada vez mais implacáveis em suas tentativas de silenciar a voz do pequeno remanescente fiel. Muitos se tornaram agentes nas mãos de Satanás para intimidar e coagir aqueles cujo único objetivo é ser fiel a Jesus e buscar primeiro o reino de Deus. Devemos ter alguma dúvida de que essa profecia sobre remanescentes se aplica ao povo de Deus no fim dos tempos? Paulo emprega a profecia do remanescente de Isaías, capítulo 10, versos 22 e 23, no cenário do fim dos tempos. Olha só, também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 9, verso 27. Então Paulo fala aqui para nós claramente no Novo Testamento que ainda que o povo de Deus seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Só uma pequena parcela da igreja. Então, irmãos, que possamos ser essa pequena parcela, que possamos estar entre aqueles poucos que ainda acreditam que podem vencer o pecado, que podem andar em todos os caminhos do Senhor, que podem andar nas doutrinas que Deus nos deu, que podem andar em santificação, crescendo até a estatura de Cristo Jesus, e podem parar de pecar. Se você crê assim, você é um remanescente fiel. Se você crê que pode guardar os mandamentos de Deus na íntegra, pelo poder do Espírito Santo, você é um remanescente. A identificação do remanescente final é muito clara. Só os verdadeiros adventistas do sétimo dia podem fazer parte do remanescente. O profeta do Antigo Testamento, Sofonias, descreve claramente o remanescente. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. Na sua boca não achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem espante. Sofonias 3, verso 13. Então Deus falou que o remanescente não cometerá iniquidade. O remanescente não vai pecar. É uma profecia habilitadora. Então Deus pode, que isso pode acontecer na nossa vida. Deus é poderoso. Você crê nisso? Está escrito na palavra de Deus. Não deixe que nenhum homem, nenhum líder distorça a palavra de Deus. Fique em pé, em nome de Jesus. Você notará que o povo remanescente é aquele que deverá, pelo poder de Cristo, que habita em nós, obter vitória sobre cada tentação. Com eles, diariamente, como eles renunciam diariamente à sua vida com determinação, oram buscando a Cristo para guardá-los do engano e de ceder à tentação, eles são capazes de viver uma vida totalmente de acordo com a vontade de Deus. Quando há tantos que pregam em nossos púlpitos e ensinam em nossas escolas a teologia do pecado e da vida, que o povo de Deus continuará a pecar até que Jesus venha, estamos desenvolvendo uma geração em que a maioria aceita que é legalismo ou perfeccionismo acreditar que a vitória sobre o pecado é possível. Satanás foi capaz de distorcer a mente dos adventistas, membros da igreja, que iniciaram sua peregrinação rumo ao lar eterno, com a crença eterna de que aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Então, o inimigo, ele tem distorcido na mente do povo adventista que a paciência dos santos, os que guardam o mandamento de Deus, isso nunca vai acontecer. Irmãos, isso é uma promessa habilitadora. João viu um povo que tinha a paciência dos santos, santificados,
e que estão guardando os mandamentos de Deus. E na palavra de Deus é bem clara que pecado é a transgressão da lei. Então, se a gente vai guardando os mandamentos de Deus pelo Espírito Santo, nós não estamos pecando. Ah, irmãos, mas lá no íntimo, os mandamentos não abrangem todo o pecado. Abrange sim, porque os mandamentos se abrem. Leia o Patriarca e os Profetas, onde a irmã White fala no capítulo sobre a lei, que ali vai abranger todo o pecado. O pecado é a transgressão da lei. E hoje, muitos dos líderes, a maioria diz que a gente vai pecar até a volta de Jesus. Misericórdia. Essa grande igreja que foi fundada sobre o guarda dos mandamentos de Deus através da fé em Jesus, agora está negando os próprios princípios da sua existência. Isso diz o pastor Colin no livro dele. Olha que coisa, irmãos. E é verdade. O povo foi levantado na bandeira do príncipe Emanuel. Já diz, o adventista do sétimo dia. Está dizendo que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e guardam o sábado dos mandamentos do Senhor, foi levantado, esse nome foi inspirado por Deus. E não está crendo nisso? Misericórdia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Mateus 7, verso 22 a 23. Então essa será a condição de muitos se não se arrependerem. Vão dizer: Senhor, Senhor, eu não fui diretor da ASA. Senhor, Senhor, eu não fui ancião ordenado muitos anos na tua igreja, diretor de escola sabatina, distribuí cestas básicas, eu ajudei muitas pessoas. O Senhor dirá claramente: não vos conheço, porque vocês praticam iniquidade, vocês praticam pecado, vocês fazem tudo isso, mas suas mãos estão manchadas de sangue, vocês estão todo em pecado, e vocês não têm fé para vencer, vocês acreditam na mentira dos pastores, da liderança, que vão pecar até a volta de Jesus. Irmãos, infelizmente, muitos vão pecar até a volta de Jesus, mas estarão redondamente perdidos. Vão se levantar na segunda ressurreição, a ressurreição da morte eterna. Misericórdia. Devemos reconhecer que haverá muitos que seguiram um caminho que parecia bom e fizeram coisas em si mesmos que eram louváveis, mas não cumpriram a descrição da resposta do remanescente de Deus ao tentador. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Apocalipse 12, verso 11. Então o povo tem uma promessa: a vitória sobre cada pecado, sobre toda tentação, porque está escrito aqui que o povo dos últimos dias, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Então o remanescente vai vencer todo o pecado pelo sangue de Jesus, não por nós mesmos, e nós não há poder nenhum, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, do testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Pelo que está escrito, eles leem, estudam, acreditam naquela palavra e vencem. Eles não amaram suas vidas até a morte, porque alguns irmãos têm medo de ser excluídos da igreja, têm medo de ser politicamente incorreto. Eles querem ser politicamente corretos na igreja, sabem da verdade, não pregam, ficam ali pregando as mesmas coisas que não traz opressão, que não traz perseguição, não chamam o pecado pelo nome. Se essa é a sua condição, se arrependa, você conhece a verdade. Aqui está bem escrito que eles não amaram suas próprias vidas. Homens e mulheres morreram no passado, morreram literais, foram mortos mesmo, decapitados, afogados, queimados no fogo. E hoje nós estamos com medo de perder um carguinho na igreja, ser excluído da igreja. Irmãos, que balança é essa que Deus vai colocar os mártires conosco? Que estado laodiceano terrível. E o dragão Satanás, que está em Apocalipse 12, verso 9, né? Irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra aos restantes da sua descendência, da igreja. Quem são os restantes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Apocalipse 19, verso 10.
E Apocalipse 12, verso 17. Então, irmãos, Satanás está querendo destruir aqueles remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e crê no Espírito de profecia e colocam em prática o que está escrito. Esse sim, nota-se que no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, remanescente refere-se àqueles que guardam os mandamentos de Deus. Em outras palavras, aqueles que não cedem à tentação. Eles também têm o espírito de profecia. O verso diz que a maioria dos adventistas do sétimo dia não guardarão os mandamentos de Deus. E no sentido mais completo do seu significado, terão o espírito de profecia. É de admirar que todos os tipos de esforços estejam sendo feitos para anular o espírito de profecia hoje. Irmãos, hoje a grande maioria tem feito um esforço para anular. Não, irmão, arte é só conselhos. Não é inspirado. São conselhos de Deus. Rebaixa o espírito de profecia, tem condensado os livros de espírito de profecia pela liderança dos pastores. Dificilmente é levado para os púlpitos. Dificilmente. Por quê? Eles querem anular o espírito de profecia. Alguns entram na igreja sem conhecimento de nada do espírito de profecia. Não são incentivados a estudar. Não são incentivados. E muitos, infelizmente, isso eu ouvi. Eu estava na classe de escola sabatina recentemente. E estava falando sobre a morte, a lição, né? Essa lição desse trimestre. E um membro batizado diz, o professor fez a pergunta, né? E um membro batizado diz, então quer dizer que a nossa alma vai para o céu, né? Vai para o céu quando a gente morre direto. Irmãos, crendo na imortalidade da alma. Isso é uma mensagem principal, uma das mensagens principais da igreja, que deve ser dada no estudo bíblico. Hoje nós estamos batizando pessoas que crê na imortalidade da alma, que não guardam o sábado. Isso eu vi quando eu era um membro de uma igreja pequenininha, de pessoas membros batizados, não estou falando de visitante, saíam da igreja no sábado, na escola sabatina, terminava e ia pagar a conta na casa lotérica. Irmãos, que coisa terrível. Que coisa terrível. O Senhor faz um chamado sério a cada um de nós. Necessitam-se de homens de ação, homens que trabalhem com fervor e energia incessante para a purificação da igreja e a advertência do mundo. Testemunho para a igreja, volume 5, página 187. Então, irmãos, precisamos de homens que sejam homens de ação. Homens que trabalhem com fervor, energia incessante para purificar a igreja. Irmãos, mas quem purifica é Cristo. É Cristo através de você. Jesus não vai pegar uma vara hoje, entrar na igreja pessoalmente e vai expulsar os cambistas. Ele vai usar eu e você. Se você não se colocar nas mãos de Deus, Deus vai escolher outro. E eu e você vai ser deixado para trás. Sem o Espírito Santo, porque a gente rejeitou a verdade. Rejeitamos o chamado de Deus. Então, se você ainda está ouvindo o Espírito Santo te falar, seja enérgico para purificar a igreja. Não é para bater nas pessoas, é para pregar a verdade. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Deixa as consequências com Deus. Pregue a verdade com amor, forte, incisivo ali. Se alguma coisa está acontecendo na sua igreja local, você sabe que é errado, pregue contra isso. Advirta. Se for um líder, um pastor, fale. Se ele está pregando abertamente, fale abertamente. Não precisa citar o nome dele, mas pregue contra essas mentiras que estão sendo pregadas na igreja. Você tem acesso ao púlpito? Faça isso. Este é hoje chamado para todo fervoroso e dedicado adventista do sétimo dia. Esse remanescente não será destruído por Satanás. Vai ficar na força de Cristo, entre Satanás e a conquista do mundo. Este é o remanescente a quem a Escritura se refere como ouro, as ovelhas, o trigo. Haverá uma unidade que será construída sobre uma verdade que santifica. João 17, verso 17. Vai haver união, irmão, mas na verdade. O povo remanescente está se unindo já no mundo inteiro. Na verdade. Este é o remanescente do qual Pedro fala. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo
gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, verso 22 a 23. Então Deus vai nos purificar. O remanescente vai ser purificado. E eles terão um novo nascimento. Vão ser gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptibilidade. Uma semente incorruptível. Porque eles não vão ser gerados no pecado. Essa geração terrível pecadora irá ser destruída. Aqueles que não têm fé. Mas louvado seja Deus, que eu estou falando para pessoas que querem sair daquela letargia, querem sair do pecado e andar em santificação, crescendo, está sendo preparado para receber a chuva serôdia, para dar o alto clamor. Irmãos, eu não quero que você saia da igreja, é que você permaneça na igreja, mas que você pregue a verdade. Eu quero que você creia na verdade e rejeite a mentira. E ajude, em nome de Jesus, a tirar irmãos do caminho da destruição. Tem irmãos que são uma benção, mas eles, na ignorância, estão andando no caminho da destruição. E você sabe da verdade, você vai permitir isso? Deus te deu verdade, Deus te deu um dom para levar irmãos rumo à Canaã celestial, para mostrar para eles o caminho. E você vai rejeitar essa verdade? Então pregue a verdade, irmãos. E na descrição vou deixar para vocês, se vocês quiserem comprar e ler na íntegra esse livro, vou deixar na descrição, vou deixar aí na tela o número do irmão Valdomiro. Entre em contato, compre esse livro. E a G logo vai publicar também esses livros. Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar força no Senhor, para que possamos, em nome de Jesus, estar preparado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração e ajudar a nossa amada igreja, nossos amados irmãos. Isso é o amor ao próximo, a sair do pecado e andar nos caminhos do Senhor em vitória sobre o pecado, guardar os mandamentos de Deus, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Não tenha medo. Muitos morreram mártires. O máximo que vai acontecer hoje com você é ser excluído da igreja, ser disciplinado, tirado dos seus púlpitos. Mas o que é isso? Com aquilo que Deus vai nos dar, a vida eterna. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, buscando ao Senhor Jesus. Amém.